Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Meu nome é Luiz Winkler, sou advogada no escritório Safra Araújo, escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos, e hoje vim bater um papo com você, candidato do concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Neste vídeo, iremos abordar rapidamente sobre todas as fases do concurso e os principais pontos que ensejam a intervenção do Poder Judiciário para combater atos ilegais praticados pela administração, acarretando na eliminação injusta do candidato. A banca escolhida para executar o certame foi a FUMARC, em conjunto com a Acadepol, e foram ofertadas diversas vagas para os seguintes cargos: técnico assistente da Polícia Civil, analista de Polícia Civil, perito criminal, médico legista, investigador de polícia, escrivão de polícia e delegado de polícia. Não é raro que, durante a condução do concurso público, a banca organizadora ou a própria polícia incorrem em erros durante a realização das fases, fazendo com que o candidato seja injustiçado após tanto se preparar. Dessa forma, irei falar um pouco sobre cada cargo ofertado pela PCMG e depois sobre as fases do concurso e os principais pontos de alerta para que você se resguarde e conheça os seus direitos. Começando pelos cargos de técnico de assistente da Polícia Civil e analista da Polícia Civil, que inclusive tivemos recentemente a realização das provas objetivas. Para estes cargos, o certame terá a única etapa, composta por provas de conhecimentos objetivas. Lembrando que os candidatos que optarem por concorrer na modalidade PCD, pessoa com deficiência, serão submetidos a uma perícia de verificação de deficiência. Respeitando a ordem classificatória, os candidatos aprovados serão convocados para a posse, desde que sejam aptos nos exames médicos pré-admissionais, bem como na análise da conduta ilibada, que tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo. Para os cargos de perito criminal, médico legista e investigador de polícia, teremos as seguintes etapas: prova de conhecimento objetiva de caráter eliminatório e classificatório, exames biomédicos e biofísicos de caráter eliminatório, avaliação psicológica também de caráter eliminatório, provas de títulos de caráter classificatório e investigação social de caráter eliminatório. Já para o cargo de escrivão da polícia, além das fases mencionadas, após a prova objetiva, teremos a etapa da prova de digitação de caráter eliminatório. Para o cargo de delegado de polícia, além das fases mencionadas, ao invés da prova de digitação, temos a prova dissertativa e prova oral sucessivamente de caráter eliminatório e classificatório. Agora, irei abordar sobre cada etapa e os principais pontos de atenção que podem te prejudicar de alguma maneira ao longo do certame. Primeiramente, vamos falar da fase das provas objetivas, em que algumas questões são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário devido a erros crassos. Estamos falando de questões viciadas por abordarem conteúdo não previsto no edital, erro material, duplicidade de alternativas corretas ou até mesmo erro na formulação da questão que não condiz com a disciplina cobrada. Se o candidato não concorda com o gabarito da prova objetiva, pode e deve postular a anulação das questões e aumentar a sua pontuação no certame. Da mesma forma, ocorre nas provas discursivas, eis que em muitos casos, candidatos contratam professores especializados na área para elaborarem recursos administrativos e o mesmo encontram diversas irregularidades na correção de sua prova. Isso se dá até mesmo pelo grande número de provas disponibilizadas para um mesmo avaliador, que acaba não realizando uma correção minuciosa como deveria ser, prejudicando o candidato, atribuindo uma nota inferior à que ele faria jus. Da mesma forma, o Poder Judiciário poderá ser acionado com a realização de um pedido de perícia para que um profissional nomeado pelo juiz possa recorrigir a sua prova e, caso os erros fiquem constatados, você poderá retornar ao certame. Lembrando que em todos os cargos, após a realização da prova objetiva, os candidatos que optarem por concorrer na modalidade PCD serão submetidos a uma perícia médica para verificação da deficiência. E neste momento é preciso muita atenção. Já tivemos diversos casos aqui no escritório que candidatos portadores de alguma patologia se enquadram na lei de deficiência, que muitas vezes possuem até mesmo um documento oficial com fé pública constando a condição de PCD, como por exemplo uma CNH, e é considerado inapto no exame de verificação.
Tal eliminação cabe à intervenção do Poder Judiciário para se comprovar, por meio de uma perícia médica judicial, que o candidato faz sim jus à condição de PCD e possa retornar ao certame. Para os cargos que exigem prova de digitação ou prova oral, também poderemos requerer judicialmente a revisão da pontuação atribuída e verificar se foram observados os critérios de correção, bem como a isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Superadas as avaliações de conhecimento, o edital prevê a realização dos exames biomédicos e biofísicos. Os exames biomédicos servem para aferir se o candidato goza de boa saúde física, se não são portadores de doenças, sinais ou sintomas que o inabilitem para o exercício da função policial e ainda se possuem acuidade visual e auditiva compatíveis com o cargo. Contudo, você somente poderá ser eliminado nessa etapa se o fator que te eliminou estiver diretamente ligado com a natureza da função do cargo pretendido. Exemplo, é comum que a administração elimine um candidato em razão do histórico de cirurgia em algum membro que não deixou sequelas e não causa limitação funcional, ou em razão até mesmo de doença já curada que não deixou qualquer sequela. Isso caracteriza a eliminação ilegal. Nos processos, poderemos requerer uma perícia judicial em que o juiz irá nomear um médico ligado à especialidade que eliminou o candidato para verificar a validade do exame, bem como se o mesmo foi realizado por profissional da especialidade adequada e principalmente se há limitação funcional para o cargo pretendido. Já os exames biofísicos são relativos à capacitação física da sanidade física e visam aferir se o candidato apresenta condições de saúde e capacidade física para suportar os exercícios que será submetido durante o curso de formação técnico-profissional e as tarefas típicas de policial civil. A depender do cargo, são aplicados testes como flexão de braço, impulsão horizontal, corrida de 50 metros e teste de Cooper. É importante observar nessa etapa a contagem das repetições pelos avaliadores, a competência técnica para aquele avaliador estar desempenhando tal função e, principalmente, as condições de realização dos testes para que não tenha falta de isonomia entre os candidatos. Nas ações judiciais, solicitamos as filmagens do teste para demonstrar irregularidades na avaliação do candidato, apresentando de forma clara e objetiva para o juiz a necessidade de anular o ato em virtude de alguma irregularidade encontrada ou ausência de isonomia e razoabilidade. Agora, iremos abordar a etapa mais subjetiva dos certames em geral, que é a avaliação psicológica, que tem como objetivo avaliar o candidato nos seus aspectos de inteligência, aptidões específicas e características de personalidade adequadas ao exercício da profissão, apuradas por meio de instrumentos da psicologia. É comum que a administração não observe as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia e a necessidade de critérios objetivos na execução do teste, bem como de uma análise conjunta. Muitas das vezes, a avaliação é pautada em supostas inaptidões apontadas em somente um dos testes aplicados. Essa etapa causa grande indignação dos candidatos, pois após serem aprovados em todas as fases anteriores, se deparam com uma eliminação imotivada e ilegal. Da mesma forma, poderemos requerer a um dos processos a nomeação de um psicólogo de nomeação do juiz para analisar os testes realizados pelos candidatos no concurso e apontar todas as irregularidades, demonstrando que o candidato não possui qualquer fator psicológico que o impeça de realizar as funções do cargo. Em sequência, os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão apresentar os títulos comprobatórios de seus conhecimentos. Como essa etapa é de caráter classificatório, qualquer pontinho faz toda a diferença, e o candidato precisa ficar bem atento à pontuação atribuída para cada título, bem como se todos foram considerados válidos, pois caso não sejam, o judiciário também poderá intervir para comprovar a validade dos documentos. Por fim, temos a etapa da investigação social, que tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo. É muito importante que os candidatos não negligenciem essa fase. O que sempre recomendamos é que o candidato não omita nenhuma informação, pois já é entendimento consolidado de nossos tribunais superiores que um candidato somente poderá ser reprovado nessa etapa mediante uma sentença penal condenatória já transitada em julgado, até mesmo em observância pelo princípio da presunção de inocência. Então, se você não deixar de citar nenhum fato por medo, pois a omissão sim pode te eliminar. E caso a administração o considere inapto por responder processo em andamento ou encontrar registros de boletim de ocorrência, por exemplo, o Poder Judiciário poderá ser eficaz para reverter essa situação. Superadas todas essas fases, enfim, após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e será matriculado no curso técnico profissional e todos os atos do curso deverão estar em consonância com a lei, sob pena de nulidade do ato.
Lembrando que todas as fases do certame poderão ser discutidas por meio de recurso administrativo, técnico e bem fundamentado em face da própria banca, respeitando o prazo de interposição mencionado no ato de classificação e, caso o candidato não tenha êxito, poderá acionar ainda o judiciário. Assim, seja qual for a etapa que te eliminou, nas ações judiciais poderemos realizar um pedido liminar para que, se demonstrados todos os requisitos, seja autorizado a sua participação imediata nas demais etapas do certame, para que você não precise aguardar todo o término do processo. Não deixe que todo o seu esforço seja descartado por conta de arbitrariedades cometidas na condução do certame em que você não deu causa. Pesquise bem, procure um profissional especialista no assunto, recorra na via administrativa e, se necessário, na via judicial, mas não desista de lutar por aquilo que tanto batalhou. Nós, do Escritório Safra Araújo, somos um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos e já ajudamos muitos concurseiros em todo o país. Te convido a acessar as nossas redes sociais, curtir e se inscrever em nosso canal no YouTube, que inclusive tem outros vídeos sobre tantas irregularidades cometidas em diversos outros concursos. Nos encontramos à inteira disposição para sanar toda e qualquer dúvida. Um forte abraço, pessoal!